João Neves Júnior. Olá, Fidel, tudo bom? Beleza. Como é que você conheceu o paraquedismo? Rapaz, o paraquedismo é uma história interessante, porque desde moleque eu saltava da árvore, do latão, pendurado numa guarda-chuva. Nossa. Lá, 7, 8 anos de idade. E aconteceu um fato interessante. Em 1971, teve o Campeonato Brasileiro em Resende. E como eu morava em Resende, eu fui todos os dias com a minha bicicletinha amarela lá para a área do Aeroclube de Resende para assistir o campeonato. E ficava imaginando que um dia, quem sabe, poderia fazer aquilo também, que devia ser muito legal. Porque como eu disse, já tinha saltado de guarda-chuva das mangueiras, o guarda-chuva virava ao contrário, não adiantava, era uma festa, brincadeira de criança, né? E interessante, uma cena que eu lembro muito bem do campeonato de 71, que eu ficava na barraca do Paraclube Espaciais, que era o time lá de Resende e tal, e o campeão naquele ano foi um cara que veio a ser presidente da confederação, que era o Solon, Sargento Solon. E também vi assistir lá o primeiro salto de velame retangular no Brasil, que apareceu, acho que um argentino, não lembro agora detalhes aí. E num das últimas decolagens do campeonato lá, no encerramento, premiação, ele saltou com um paraplane. E eu me lembro que correu todo mundo para a volta do alvo de Resende, inclusive eu, para ver o cara posar lá no alvo. Um paraquedas completamente diferente, que era um paraquedas retangular, os formatos de hoje. E naquele campeonato lá, todo mundo saltava de paraquedas redondo. Em 74, eu entrei para a Academia Militar das Agulhas Negras. Então era cadete lá. E como cadete também servia lá o Teófilo, que veio a ser presidente da Confederação Brasileira. E o Teófilo era o presidente do Paraclube Espaciais. E estava disponibilizando curso para cadetes. Aí não deu outra, né? Juntei a fome com a vontade de comer, pô. Me candidatei ao curso e fiz o curso, era de T10, né? Aprendi aterragem. No fim de semana a gente ia para a área lá para aprender a sair do avião, dobrar o paraquedas, enfim. Aquele curso antigo, longo, que o pessoal da minha geração aí fez, praticamente todo mundo fez, né? E saltei em, se eu não me engano, agosto de 75. Foi quando eu dei o meu primeiro salto de paraquedas. E o primeiro salto livre? Onde Rapaz, foi? o primeiro salto livre foi em Resende também. E tem uma historinha interessante esse primeiro salto livre. Porque naquela época você tinha que fazer, você fazia os 2 ou 3 saltos lá. No meu curso foi o seguinte, o primeiro e o segundo salto era em jebe, aquela posição fetal do salto militar. Aí do terceiro salto em diante a gente passava a fazer a tal da aberta básica, que era uma posição, né, braços e pernas abertas em X, posição extremamente desconfortável, difícil e tal. E aí começava a fazer falso punho. E fazia vários falsos punhos. E lá no clube, que era o Paraclube Espaciais, a norma era o seguinte, enquanto você não tinha pelo menos 10 saltos enganchados, você não era candidato ao salto livre. E eu, como era muito fominha, eu era cadete, mas fim de semana eu ia lá para a área. Às vezes nem tinha salto, ia para lá, não tinha ninguém lá, ia só eu, ficava lá esperando e tal. E eu tinha 10 saltos enganchados já. E no último falso punho que eu tinha feito, um cara que tinha me lançado, que era do clube lá também, o Castilho, que era o instrutor lá, ele falou para mim que meu falso punho estava muito bom, que eu podia, era candidato ao salto livre. O que aconteceu? No fim de semana eu fui lá para a área e não tinha ninguém dos espaciais lá, do clube. Mas tinha o clube do Rio de Janeiro saltando lá. Se eu não me engano, o COP. Aí chegou um cara do curso, do clube lá, o Mazinho. Aí como eu sabia dobrar e tal, eu dobrei meu TU, não amarrei a fita, botei punho normal. E quando o Mazinho chegou, eu falei, Mazinho, você pode me lançar pro primeiro salto livre? Aí o Mazinho olhou assim, estranhou, né? Não, sim. Não, Aí ele perguntou, você está liberado? Eu falei, não, o Castilho falou que eu estava liberado. Na verdade estava nada. Mas eu achei que eu já podia saltar livre. Aí entrei, o avião era um PA-20 que lançava a gente lá, levava 2 paraquedistas. Então aí foi o Mazinho e eu. Aí, né, não deu outra. O salto foi a 3.000 pés, que era normal, fazia 5 segundos a 3.000 pés. E aí ele me lançou, eu saí, meti a mão, comandei e pronto. A partir dali eu já era saltador livre. Então não teve mais
Quando o pessoal do clube soube, eu queria me bater, mas como eu já tinha saltado o livro, aí eles ficaram naquela também de me voltar pro salto Enganchado, gancho, né? né? Aí, a partir daí foi só alegria não, a partir daí começou as tristezas, porque, olha, era difícil estabilizar, porque você girava, aí você chegava no chão, não sabia por quê, não tinha ninguém para dizer como que era e tal. Aham. Aí eu usei uma estratégia, eu decorei uma música, mamãe eu quero saltar, né? Uma musiquinha assim, falei, eu vou sair do avião e só vou comandar o paraquedas quando eu acabar de cantar a música. Porque o que acontecia? Eu saía do avião, começava a cair, aí começava a girar e eu comandava. Então, quer dizer, eu não dava tempo nem de corrigir, né? Aí nesse dia eu comecei, saí do avião e comecei a cantar a música. Quando eu olhei pro chão, a pista, por incrível que pareça, estava parada. Aí eu pensei, poxa, a pista não gira. E fiquei cantando a música, comandei, quer dizer, foi a primeira queda estável, aí eu vi que o segredo realmente era relaxar. Quanto mais a gente pudesse pensar em queda livre, mais ficava tranquilo. E a partir daí foi só aumentando, subindo a altura, trocando de paraquedas, aí foi uma sequência normal aí. Como é que você entrou na Azul do Vento? Quando eu me formei, em janeiro de 78, teve um campeonato em Maringá, no Paraná. Mas aí tinha lá o Petená, o Ricardo Petená, o Uli, o Ricardo Rezende, o Monte Santo, aquele pessoal da brigada. E a competição era de precisão, campeonato de precisão, e tinha também uma prova de trabalho relativo. Eu achei interessante aquilo. Mas descobri que ficar saltando no Brasil não ia conseguir, porque era muito difícil saltar. O dia que a gente dava 2 saltos era novela, né? Aí, em 1981, no final do ano de 81, eu resolvi que eu ia para os Estados Unidos. Então eu terminei o curso da Escola de Educação Física do Exército, eu tinha 1 mês de férias e 1 mês de trânsito. Então na verdade eu tinha 2 meses de folga. Eu parti para os Estados Unidos e fiquei esses 2 meses lá numa área de salto, em Zephyr Hills, saltando. Até lá encontrei o Fidelis, o Edu Lund, enfim, aquela brasileirada que estava por lá, né? E Zephyr Hills tinha sido palco do Campeonato Mundial daquele ano, de 81. Inclusive a equipe brasileira, que era o Chão Preto, o Ricardo Petená, o Tonini, Coutinho, né? E acho que o irmão dele também, o Marcos, pertencia à mesma equipe. E eu fui para a mesma área e fiz vários saltos lá. Quando eu voltei de lá, eu encontrei com o Ricardo. E ele me perguntou quantos saltos eu tinha, etc. E se eu tinha interesse de participar de uma equipe com ele. Neves, me conta como surgiu o nome da Azul do Vento. Interessante, Fidelis, porque, como eu disse anteriormente, né, fui convidado para fazer parte da Azul do Vento, saltamos em Carazinho e marcamos um próximo treinamento para a Americana, saltando com o DQX do Ulisses. E o time, apareceram vários nomes, Tropicália, Apos, enfim, tentamos juntar a inicial do nome das pessoas e tal, mas nada daquilo bateu e ficou legal. Então um dia estávamos saltando em Americana, treinando para o campeonato paulista e depois, consequentemente, para o brasileiro. E estava o Ricardo e eu encostados no carro dele e com o rádio ligado. E aí começou a tocar uma música do grupo Azimuth, que eu não sei se é Linha do Horizonte, eu não sei o nome, não lembro agora o nome da música, mas que dizia: alçar um voo livre no mar azul do vento, enfim, tinha alguma coisa disso. Eu escutei isso e comentei com o Ricardo: ô Ricardo, ali ó, azul do vento. Interessante, né? Aí o Ricardo falou pra mim, falou: pô rapaz, é mesmo, azul do vento. Tem tudo a ver com paraquedismo, né? Que o céu é azul, a gente passa nesse céu, o vento vai, né? O vento relativo, vento, não sei o que e tal. E aí ficou nisso. Fizemos mais um salto, voltamos, o Ricardo, pô, esse nome é legal. Eu falei: eu também gostei do nome. Aí apresentamos pro resto da equipe. Mas não apresentamos perguntando para eles, não. Dissemos assim: atenção, a equipe agora tem nome, chama Azul do Vento. Quer dizer, então, na verdade, esse nome Azul do Vento, ele vamos dizer assim, uma criação do Ricardo e minha, nesse momento de um treinamento lá encostado, escutando essa música do Grupo Azimuth, que foi a mentora, assim, a inspiradora do nome. E o que o paraquedismo representou na sua vida? Rapaz, o paraquedismo na minha vida, ele representou, assim, aquela busca do desconhecido que passou a ser conhecido quando ele começa a fazer. Então, autocontrole, domínio, amizades, enfim. O paraquedismo, se eu não tivesse feito paraquedismo, eu talvez não fosse hoje a pessoa que eu sou. Não teria tido as amizades, não teria, enfim, até a família que eu tenho hoje tem a ver com o paraquedismo. Porque, de uma certa forma, ele ajudou a eu formar a família que eu tenho hoje. Então o paraquedismo para mim é uma grande família. Eu sinto que
o paraquedismo de hoje, apesar de muito mais técnico, muito mais profissional, ele não tem o mesmo glamour que tinha a época que a gente saltava, que eu saltava, Fidelis, enfim, essa turma toda aí que mais antiga. Então o paraquedismo foi uma coisa muito importante para mim. Ele me ajudou a crescer, me ajudou a me conhecer, porque toda vez que a gente está em situação de estresse, e o salto, ele é uma situação estressante, né? Porque imagina, é doido, né? Saltar de um avião, né, no meio do nada, quer dizer. Mas a gente vê que é perfeitamente possível, que faz a gente crescer, controlar, curtir. E o mais importante de tudo foi as grandes amizades que a gente fez com o paraquedismo. Olha, a gente vê hoje, né? Eu sou instrutor, o aluno chega lá, tem tudo pronto, dobrado, paraquedas pronto, não sei o que, avião está lá, quer dizer, aquela época não era bem assim não. Era a fase romântica do Fase paraquedismo, né? romântica do paraquedismo. Eu acho que o paraquedismo hoje é o que é, graças aos tijolinhos que nós colocamos, nós e outras pessoas que nos antecederam, que Sem dúvida. muitas eu nem as conheço, né? Mas eu acho que cada um vai colocando o seu tijolinho, entendeu? Eu tive a minha contribuição, os garotos de hoje estão dando a contribuição deles. Beleza, muito obrigado. Fidelis, é sempre um prazer. Skydive.